Temos um canal oficial no YouTube também, youtube.com/Hangout Behance Brasil. Quem quiser se inscrever, assim que os vídeos forem postados, já vai receber direto também no seu próprio perfil no YouTube. O nosso grupo também está sempre na ativa lá, é facebook.com/grupos/Behance Brasil. Queria agradecer o pessoal que esteve com a gente no último Hangout, a galera que assistiu depois também. A gente teve 211 visualizações nesta semana, foi um número bacana, superou a do outro programa. Um salve para o Camilo, que chegou agora. Cecílio, está participando com a gente pela primeira vez aí. O Nilo tá meio mudo aí hoje, esqueceu o microfone, mas tá junto com a gente aí também. Qualquer coisa pode interagir com a gente pelo chat aí, ô Nilo. E o Wesley Pinto, que não tem vergonha do seu sobrenome. Eu sou Peter Martins. O nosso tema de hoje é kerning. A gente estava num bate-papo aqui e tinha até conversado com o Wesley para ele dar uma introdução, enquanto o Cecílio não chegava, mas o Cecílio chegou. Como é que a gente faz? Será que o Cecílio preparou alguma coisa para mostrar pra gente aí, Cecílio? Cara, tô terminando de arrumar aqui o comparativo que eu fiz de marca, mas se o Wesley tiver conteúdo para já ir começando, eu agradeço. Legal. Então, na verdade, para começar esse Hangout, eu trouxe algumas perguntas pra gente aqui, pra gente poder responder. Nosso tema é kerning, a importância do invisível. E a primeira pergunta é, para todos vocês responderem aí, o que é kerning? Bom, kerning é a entreletra. Respondi. Perfeito. Mas aí que tá. Para acrescentar, kerning entre cada letra. Às vezes no InDesign a pessoa faz aquela diminuição lá, -5, -10, -30, para tudo. Ali é o tracking. Pois é. Eu tenho essas perguntas aqui. Então a gente tem o kerning, o tracking, o spacing e o leading, né? Qual a diferença entre essas ferramentas? O leading talvez o Cecílio pode até me corrigir. O leading aí já é a entrelinha, né? É isso mesmo, Cecílio? Opa, exatamente, amigão. O leading é a entrelinha. O kerning, existe muito essa confusão, né, entre essas quatro palavrinhas. O mais usado acaba sendo o kerning e o spacing. O kerning acaba sendo o espaço que cada linha tem, que cada letra tem uma da outra. O leading que cada linha tem uma da outra. O spacing, se eu não me engano, é no geral do texto. E eu já esqueci. Tranquilo. Vai falando aí. Tranquilo. Qual era que era a outra mesmo? Era... Tracking. Tracking é no geral da palavra. Você pega a palavra, tira o zoom dela. Exatamente, tira a frase, tira o zoom dela e vê o comparativo, como é que fica. Todos os espaçamentos, entendeu? Perfeito. Pronto. Agora eu vou ter conteúdo. Fica a dica aí, um dos melhores livros sobre tipografia que a gente tem no Brasil. Opa, eu tenho. Fala o nome e o autor aí, Wesley. É o Robert Brinkhurst, eu não sei falar o nome desse cara aqui, mas o nome do livro é Elementos do Estilo Tipográfico, bem famoso, versão 3.0 da Kozak Naif. Esse livro parece um poema, de tão bonito que ele é escrito. Show de bola. E aí nós vamos ter bastante conteúdo para discutir agora aqui. Aí eu já vou lendo meus textos para vocês. Legal, só pra galera aí, o nosso tempo tá meio curto, nós temos aí 50 minutos de programa. Eu vou precisar sair às 9, infelizmente, então vamos dar uma apuradinha aí. Como é que a gente usa o kerning nos nossos projetos? A gente estava falando de design... Posso só falar? Fala aí, Camilo. Eu comprei esse livro, eu peguei acho que uma promoção da Kozak Naif há um tempo atrás e comprei esse livro por tipo R$37. Nossa. Foi uma merreca, assim, ele custa uns 60, 70 pau, acho. Cara, aí eles fazem essas promoções de vez em quando e às vezes vale a pena. Eu comprei esse e o novo da Ellen Lupton, Novos Fundamentos do Design Gráfico, e são os dois excelentes. Legal. Vou deixar uma frase aqui que eu acho perfeito desse livro, que é o seguinte: faça kernings modestos
e consistente ou não faça nada. Legal. Essa frase é perfeito. Resume, ou você sabe o que está fazendo ou não mexa. Legal. Então aí que a gente Pode dar entra. porcaria. Como é que a gente pode usar o kerning a nosso favor na concepção dos nossos projetos de design? A gente estava falando de design de marcas e símbolos no último Hangout, agora a gente vai mais para a parte de lettering, né? Dessas marcas que a gente cria. Como que a gente aplica o kerning? Alguém pode dar um exemplo para a gente? De repente, se tem algum trabalho que já fez para compartilhar a tela, pode ficar à vontade. Só por marca? Pode falar. Não precisa ser só de marca, não. No geral. No caso, eu tenho um trabalho aqui, é o último que eu fiz, que foi o que eu tive o maior desafio para poder aplicar essas regrinhas, porque nas outras marcas eu só utilizava puramente um valor para todas as letras, entendeu? Um valor de kerning para todas as letrinhas e acabava não sendo correto. Para alguns tipos de tipografia não funciona. É uma coisa que eu até falei com o Peter, que antigamente, tinha até te falado disso, falasse que em algumas marcas que tu utilizasse, tu usasse o mesmo nível de kerning entre as letras, entendeu? Aí eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, vai estar rapidinho aqui. O que você está falando aí é a diferença, se eu não me engano, entre o kerning óptico e tem o automático também, que já é dado pela própria kerning óptico, mas é monoespaçado, né, que se diz quando são todos iguais, é isso? Exatamente. Por exemplo, era o mesmo espaçamento entre todas as letras. Eu costumava fazer assim, só que acabava não ficando legal. Quando você tirava o zoom, tava perfeito, tava o mesmo nível de espaçamento, só que não ficava agradável visualmente, entendeu? Algumas tipografias te permitem usar esse recurso, né? Inclusive eu tenho um projeto em que eu usei e ficou bacana, foi o ideal, mas algumas realmente não favorecem, né? Não, com certeza, com certeza. Aqui, vocês estão vendo direitinho minha tela ou tá com algum tipo de lag? Tá perfeito aqui, cara. Tá, aqui tá dando bastante lag aqui pra mim. Deixa eu fechar aqui as janelas aqui. Pronto, vamos lá. Tá, aqui é a fonte original da marca, é a Melbourne. Ela tinha esse espaçamento dela. Eu não cheguei a contar direitinho quanto é que era, entendeu? Geralmente para fazer uma marca eu uso um espaçamento de menos 50 aqui. E a partir daí eu começo a aumentar ou diminuir o tamanho, entendeu? É um espaçamento padrão que eu utilizo. Algumas fontes eu coloco um pouquinho menos, outras eu coloco um pouquinho mais. Como é que se seguiu? Eu coloquei menos 50 e acabou não ficando legal. Quando você olha de longe, fica muito junto, fica muito... não dá uma leitura muito legal, entendeu? Parece que você espremeu demais a palavra. Aí, então, a partir daí eu fui começando a testar tamanhos diferentes de espaçamento entre as letras. Aí eu dei uma pausa, fui pro meu símbolo, criei o símbolo, aí entra aquela coisa de grid que a gente falou no passado, né, da gente colocar um tamanho X para um dos lados do ícone, para a partir daqui começar a fazer todo o resto do logotipo. Eu fiz exatamente assim. Depois que eu terminei o meu ícone, eu estipulei o tamanho X para a perninha, e desse X eu fui começando a tentar inserir o kerning, entendeu? A tentar inserir os espaçamentos das letras. Nossa, tá travando bastante aqui para mim. Aí você dá uma olhada. Eu comecei com tudo X/5. Tava ficando bastante apertado as letras, entendeu? Eu vi que não tava ficando legal. Depois eu comecei a perceber que o problema maior os problemas estavam da primeira letra para a segunda e entre os L's. Porque tinha esse formato diferenciado. O que foi que eu decidi fazer? Foi no olho mesmo. Eu vi que se eu desse um espaçamento menor, para esses problemas que eu te falei, da primeira para a segunda e entre os L's, da letra para um L, da primeira letra para o L, eu vi que eu acabava acabando com esses problemas, entendeu? O que foi que eu fiz? Eu deixei tudo com X/7 no resto da tipografia, e nesses problemas, entre aspas, eu coloquei o X/5. Acabava ficando um pouquinho menor, visualmente ficava muito mais bonito do que tudo parecido. Deixa eu mostrar o resultado final sem as linhazinhas. Pronto. Você tá vendo? Acabou dando um espaçamento bem legal, ficou agradável visualmente. Eu cheguei a imprimir
em vários tamanhos isso também, entendeu? Eu vi que ficou uma coisa bem legal mesmo. Agora, quanto a essa regra de tipografia para tipografia, você mesmo que tem que ver. Aí eu já não sei dizer, porque eu não sei muito a fundo da parte de tipografia, a regra de tipografia e tudo mais. Mas pela parte visual, o que eu estava sentindo a necessidade é que algumas tipografias necessitam de um cuidado muito mais especial do que você colocar apenas um valor para diferenciação de todas as letras, entendeu? Aí você pega a diferença. Pode falar, irmão. Então, o negócio é o seguinte, o kerning, ele proporciona a legibilidade da letra, da frase, né, do texto. Por quê? Por causa do ritmo, por causa das formas da letra. Não sei se vocês já perceberam isso. Deixa eu compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui essa tela. Vocês estão vendo minha tela escrito Hangout Brasil? Sim. Sim. E aí uma coisa que muitas pessoas não percebem, antes falando do automático e do óptico, tá vendo aqui onde eu tô, tá mostrando o alto? Vocês estão vendo aqui alto? Não. Esse seria, tá vendo? Esse é o kerning automático dado pelo programa, esse é o kerning óptico, que já é os ajustes feitos pelo Type Designer quando concebeu a Helvética. Pra gente não tá aparecendo não, o Wesley, mas manda ver aí, tá tranquilo. Dá pra Vocês não entender. estão vendo? Não. A gente tá vendo a palavra, mas não tá vendo ali onde tá escrito alto e... Porque tá muito pequeno. Tá Eu não tudo sei, branco. cara, não aparece nada, tá branco mesmo. Só aparece a palavra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar compartilhar novamente. Desculpa aí. Vou tentar de novo. Vou ter que colocar o desktop e aí vai. Estão vendo tudo agora? Sim. Vê se você tá vendo tudo. Agora sim. Agora sim. Então, aqui tá. Automático, dado pelo programa, óptico, com as correções ópticas dando pelo Type Designer. Deu para notar uma diferença. Com certeza. O que acontece? Você tem tipografias que tem que são retas, você tem as que são redondas, vocês têm as que tem um lado reto, um lado redondo. Para que serve o ajuste do kerning? Estou usando uma linguagem mais popular para que as pessoas possam entender, não vão entrar nos nomes mais técnicos. Para que você corrija essa diferença ótica. Se você for olhar, por exemplo, para uma letra redonda, para o tipo redondo, ele ocupa muito menos espaço visual do que o quadrado. Do que, por exemplo, o N. Ele ocupa muito menos espaço por causa das suas curvas do que o N. O que exige essa compensação ótica onde a distância entre duas letras retas é maior do que das redondas. Perfeito. Vocês estão entendendo? Para quê? Para você ter o ritmo que vai gerar a legibilidade. Um exemplo muito claro é, por exemplo, a letra V e a letra W. Aqui vou colocar aqui um exemplo automático e olha o que acontece. Ela se afasta muito. Quando você coloca no óptico, que já é uma breve correção do ponto de vista da pessoa, você percebe que ali onde estava óptico ou automático, ao selecionar no meio da letra, você vê valores. Menos 53, menos 16, menos 20. Esses são valores que determinam essa distância e a compensação. Então, por exemplo, foi necessário diminuir menos 53 do W para que ele tivesse uma compensação ótica com a letra A. Só para eu entender, Wesley, essa definição foi desenvolvida já pelo Type Designer e faz parte da configuração original da fonte, né? Você instalou ela já vem com essa configuração no software. Mas por que entrar nesse discurso? Porque quando você for corrigir na sua marca, você tem que levar em consideração essas questões óticas, da distância de uma letra quadrada. Por exemplo, duas letras quadradas, duas letras retas, tem uma distância maior do que uma letra reta e uma redonda. Duas letras redondas têm uma distância menor ainda. Vocês percebem isso agora? Sim. É quando você percebe essas diferenças óticas que você vai aplicar na marca. Para quê? Para que você tenha legibilidade. Então vamos dar um exemplo aí, por exemplo, colocar o, sei lá... TA. TA, né?
aqui já está muito bem resolvido. Vamos colocar VA. VA, né? Então aqui eu vou pôr no automático e você tem essa mudança, né? Essa distância. Com certeza. Quando você coloca no óptico, ele já organiza. Agora, organizar isso de uma forma melhor vai depender daquilo que a gente estava na outra discussão, da sua malha de construção. Só que, por exemplo, se você se chamar VAL, você já sabe que o O é muito mais perto do A do que o V e o A. Então, essas diferenças têm que estar dentro da sua construção, do seu ajuste tipográfico. Vocês entenderam? Perfeitamente. Então, essa é a utilização do kerning que eu vejo para a marca. E aí tem algumas coisas que aí eu nunca vi nenhum tipo de literatura que falasse sobre isso, mas eu sempre tenho um conceito que é o seguinte: essa marca, ela tem, o valor dela é a legibilidade, ou são marcas que existem marcas que são feitas para ser vista e não para ser lida. Existem marcas que são feitas para ser vista e não para ser lida. E aí, quando a gente entra nesse mérito e descobre se ela é para ser vista ou para ser lida, isso também vai determinar se você realmente vai fazer um trabalho tão organizado do kerning, ou se você pode usar, por exemplo, o monoespaçado. E você tem exemplo de marcas que utilizam o monoespaçado de uma forma muito boa. Por exemplo, se você usar... Eu não vou ter nenhum exemplo agora, mas elas geralmente são para ser vistas, não para ser lidas. Eu tenho um exemplo aqui de um projeto que eu fiz que eu usei uma medida só entre todas as letras. Eu posso compartilhar minha tela aqui para mostrar para a galera. Vamos ver se vai rolar. Vocês estão vendo a minha tela aí, não? Estamos. Sim. Eu estou vendo. Jazz Design. Ó, cara, aproveitando até para falar da sua marca, Jazz, você percebe que ela pode ser lida, até por causa da simplicidade da construção e da própria palavra, mas ela tem um aspecto muito mais importante de ser vista. Vista, verdade. Exatamente. Então você não precisou ter um trabalho de distanciamento certinho. Você fez, mas não precisou ter um espaço para que ela seja lida. Onde isso, se você tivesse colocado dessa forma no meio de um texto, a legibilidade teria sido prejudicada. Com certeza. Então, esse foi um projeto que eu fiz, foi o último projeto que eu postei lá no grupo e tal. Então eu defini como, no meu grid de construção, um X, que seria a largura da linha do meu ícone aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Beleza. Perfeito aqui. E entre as letras, eu utilizei a medida de 0.9x. Eu poderia ter criado uma nova medida aqui, mas para ter uma relação melhor com o meu grid de construção, eu preferi colocar 0.9x. Eu fiz uns testes com várias outras medidas e tal, inclusive com 1x para deixar padrão, mas realmente não me agradou visualmente. Né? Foi tudo manual. Foi tudo manual. Então, aqui eu tenho uma finalizada já sem os grupos. Não sei o que vocês têm para comentar aí a respeito. Então, aí é onde eu vou falar assim, por exemplo, esse projeto, ele é para ser lido. Com certeza. Ele é para ser lido, a marca é para ser lida. Não tá ótimo, você consegue ler, mas é onde, por exemplo, eu identifico coisas que poderiam ser um pouco melhoradas. Por exemplo, ali, onde está escrito Guimarães, o M e o A, do Ma e Ma, você percebe que o A tem uma distância acima do que ele deveria, fazendo com que pareça que seja Guimarães. O que salva isso é que você tem essa divisão do Rodolfo e do Guimarães, e aí por conta da lei da proximidade do design, você vai ter essa associação de que não, é Guimarães. Foi onde você consegue resolver seu problema. Mas ali necessitaria de um ajuste ótico, dos dois As do Guimarães. Entendi. Você está entendendo? Mas é o que eu volto a falar. Uma lei sobrepõe a outra. Você vai ter a lei da proximidade que diz que os objetos mais próximos tendem a fazer parte de um conjunto
e os objetos mais distantes fazem parte de um outro conjunto. Isso, dependendo da escala que você está olhando, muda, né, o todo. Mas aí onde você tem nessa lei, você, pelos espaços iguais, você diz, ó, um item é o símbolo, aí você tem um espaço que deixa bem claro que ali é um grupo, o outro grupo é Rodolfo, o outro grupo é Guimarães. Se você não tivesse esses espaços, geraria essa confusão. Do R pro A também você tem tá vendo um espaçamento um pouquinho maior. É uma coisa que eu... Perdão, pode falar. O A, né? Se você for ver os estudos aquele livro Os Sinais e Símbolos, ele deixa muito claro o ponto de partida da construção da tipografia. Por exemplo, é quadrado, triângulo, redondo. Se você for pensar, esse é o princípio da construção. Letra L é um retângulo. Letra R é um retângulo. Letra D é um retângulo com uma curva. O M é um quadrado. Você parte dessas medidas. Então, a própria organização entre um triângulo, um quadrado e um círculo, você vai ter que fazer esses ajustes ópticos para eles parecerem que fazem parte do mesmo grupo. Você está entendendo? Perfeitamente. Então, é o único detalhe. Mas aí a própria lei da proximidade faz com que você tenha essa legibilidade do Rodolfo e do Guimarães. Maravilha. É bom ter um projeto também que não está tão bem resolvido para mostrar para a galera como deve ser aplicado. Muito legal. Depois eu vou fazer os ajustes e vou postar lá para a galera ver. É o antes e depois. Eu tenho aqui, eu acho que eu vou ter aqui, vou mostrar, é um projeto antigo para fotógrafo também, cara. Acho que eu nem vou entrar nisso aí, vou mostrar um outro, que é... Vou ver se eu consigo achar aqui, que é de um sulco. Deixa eu compartilhar com vocês e vai ficar claro essa diferença. Deixa eu achar, onde está a página aqui. Compartilhar a tela, compartilhar o desktop. Compartilhou? Legal? Sim. Tá aí. Vocês estão vendo? Uhum. Então você tem letras quadradas, como N, que necessita de um espaço maior. Letras redondas, como C, que necessitam de um espaço menor. O F, apesar de ser partido construção do retângulo, ele tem uma quantidade de branco muito grande, o que necessitou também uma aproximação dela, entendeu? Para dar essa compensação. Vocês estão entendendo? Perfeito. Sim. Então, aqui é uma marca para ser não só lida, ela é para ser vista também. Mas foi aplicado os conceitos de kerning aí nela para poder fazer esses ajustes. Entendeu? Ó, o U ele já tem uma quantidade diferente do que o NE. É que eu não vou conseguir aproximar mais, deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo aproximando? Sim. Sim, tá repetindo. Aqui tem as medidas, né? Então você vê aqui, ó, são várias divisõezinhas, né? Vários risquinhos que definem essa distância. Até umas mais finas, como aqui, por exemplo, no C e no E. Tá vendo? Uhum. Então, é a mesma medida. Esse trabalho não é muito, como posso dizer assim, de uma forma mais fácil de se dizer. Ele não é uma marca apertada, né? Ele tem um bom respiro entre as letras, mas também aplicou esse conceito do kerning. Legal. Uma dúvida que surgiu para mim agora, e eu creio que deva ser uma dúvida grande da galera que vai assistir depois também. Qual a relação que eu tenho entre uma letra, entre um kerning e outro, de cada letra dentro da construção da marca? Por exemplo, como você falou ali, o N é um quadrado, aliás, um retângulo, né? O L é um retângulo. Então, eu vou usar a mesma medida que eu usei, por exemplo, depois do N, eu vou usar depois do L também? Não? Depois do M. Depois do M você usaria. Mas do L, aí entra uma coisa. O L, assim como o K, assim como o V, são letras irregulares. Entendi. Que elas possuem uma maior quantidade de espaço em branco por causa das suas formas. Mas, por exemplo, a distância de um N, que é um retângulo, um M, que é um quadrado, e o L, que é o L em caixa baixa, que é um retângulo mais fininho, é a mesma distância. Perfeito. Porque aí é onde eu falei no outro hangout, é ficar atento aos espaços vazios.
é você corrigir a diferença no espaço em branco, não só do que é forma, entendeu? Às vezes vou até compartilhar uma outra aqui. Na verdade, o projeto, a construção do lettering é mais no feeling, mais no olho mesmo, do que propriamente dita técnica, digamos assim. Tem uma regra. Pois é, qual que é a regra dessa construção? A regra é essa, é você simplificar as letras até as formas geométricas, o quadrado, tal, então você percebe as marcas que são retas, as marcas que são circulares, e aí vem que, por exemplo, duas letras circulares, elas ficam mais próximas do que uma letra circular e uma reta. Duas retas são mais distantes do que uma circular e uma reta, para que você tenha esse ajuste óptico, entendeu? Perfeito. E aí regular vai depender não só dessa regra, como da sensibilidade de você olhar para o espaço vazio. Vou compartilhar um outro projeto aqui com vocês. Olha esse projeto. O WE, o espaço vazio, é o mesmo do B e o A. O ângulo do W é o ângulo do A, o que forma duas letras irregulares, e o E e o B são redondos. Então, os dois necessitaram do mesmo espaço, para que tivesse a legibilidade. E aí eu deixo bem claro isso, até deixo bem claro isso nesse projeto, porque não é só a sensibilidade, é também essas regras que eu já falei. São os dois juntos. O quê? Além de aplicar a regra, você também usa a parte visual. Você não pode também tentar trabalhar só com um ou com o outro, com certeza. A isso, mas aí dentro dessa sensibilidade você aplica esses conceitos, que são conceitos de organização, são conceitos comuns. Então vocês percebem que esse espaço azul é o mesmo disso. Se eu pegar e girar, vai ocupar praticamente o mesmo espaço. Uhum. Entendeu? Bacana falar pra galera também, porque muita gente tem essa mania, como eu estava falando, logo no início eu pegava um valor só e colocava entre todas as letras. Não é bem assim. Talvez alguma tipografia funcione, mas você não pode tentar aplicar o mesmo valor para cada letra, e nem tem que ser perfeito, por exemplo. Não tem que ser metade do X, ou então tem que ser 2 vezes do X, não tem que ser um valor fechado, entendeu? Como nossos trabalhos que a gente estava mostrando, tinha kerns que tinham 0.7, 0.2, 0.5, entendeu? Números ímpares. E também porque cada letra não tem a mesma base, ela não tem a mesma largura, entendeu? Elas variam. Exatamente por causa disso também que acaba variando tudo. Não é só pegar vários quadrados iguais e colocar espaço inteiros. Não, é muito mais complexo, entendeu? Então, aí eu volto naquele mérito de, é uma marca para ser vista ou é uma marca para ser lida? Tem marcas que são para ser vistas e lidas. Aí eu vou deixar aqui compartilhar com vocês, que é uma marca muito, que é feita pelo Vignelli, né? Um designer italiano muito bom, o senhorzinho. E você vê que tem um ajuste do kern muito, muito preciso. Essa marca é para ser vista e é para ser lida. Olha o K. Ele é mais perto do N do que o N do O. As duas travezinhas ali, os dois L's, são mais distantes. Mas existe casos que você pode usar o monoespaçado. Esse espaço entre K e o N menor é por causa do espaço em branco que tem aqui. Desse espaço em branco que esse triângulo que tem ali. Então tem que ficar atento a isso. E, assim, você estava falando, a Cecília também falou, acho que ele sempre some. Pois é, as coisas mais importantes, além da gente ver a forma, tem espaço que fica entre elas, né? Acho que acontece muito a gente esquecer e aí eu acho que cai naquele problema de ficar tudo muito perto, muito junto e até perde a legibilidade em vários casos. Assim, eu vejo um monte de trabalho que tá tudo muito condensado e fica ruim de ler. Sim, sim. E não se aplica só a logotipos, né? Por exemplo, no editorial, no projeto de diagramação, você também tem que ficar atento ao que é. Lógico, se você é uma revista semanal, pauleira, você não vai olhar, fazer um refinamento de letra por letra.
Mas, por exemplo, nesse livro, o Elemento Estilo Tipográfico, que o cara falou, pô, é até gostoso de ver, é lindo de se ver, porque tem um ajuste manual. É uma justificação manual, não é simplesmente ir lá no software e justificar. O cara vai organizando as letrinhas, encaixando e ficando atento a essas questões do redondo e o redondo são mais perto, os quadradinhos são mais distantes. Ele começa a ficar atento nisso e utiliza na diagramação do livro, o que organiza muito mais, dá a possibilidade de você justificar sem ter tantos hífens, é tudo ficando atento nisso. E aí vem uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, né? Aí já é questão de diagramação. Que é muito comum a pessoa querer apertar para caber ou afastar demais para completar, né, a justificação. Se você não faz bem feito, melhor que você alinhe à esquerda e mantenha sem justificação. Mas se você for justificar manualmente, fique bem atento ao seguinte. É muito comum você ver as pessoas na hora que elas vão lá justificar, não importa como, se manualmente ou automático, você perceber que a entrelinha está quase menor do que o espaço entre as palavras. Cara, isso é extremamente prejudicial à legibilidade de um texto. Isso não só aplicado a livros, a revistas, jornais, ou às vezes quando você está fazendo um manual da marca, né, um manual de identidade, você vai diagramar, você vai escrever. Às vezes as pessoas não ficam atentas a isso e, isso prejudica o projeto de design, prejudica a legibilidade, né, a tipografia. Então é uma outra questão. Existe uma distância estudada de entrelinha que pode ser aumentado, diminuído, dependendo do seu propósito. Por exemplo, títulos, eles podem ter uma entrelinha menor do que um texto corrido. Um texto no site, ele pode ter uma entrelinha um pouquinho maior, por causa da experiência, né? No caso da internet, de ver na tela, é a luz que vem para você, né? Ela vai, pá, vem a luz na sua cara. Quando você está no livro, a experiência é outra, né? Não é luz refletida. Então, você possibilita você dar uma entrelinha maior na internet. Quando você está fazendo alguns tipos de diagramação, dependendo do caso, você também pode fazer. Mas existe uma regra para você fazer uma boa entrelinha, que é, por exemplo, você utilizar uma tipografia em corpo 10, utiliza a entrelinha em 11, 12, dependendo do caso, se for um texto curto, até 10 mesmo. Mas é sempre ficando atento, se não está ficando a entrelinha menor do que a entrepalavra, que começa a ficar prejudicial à sua diagramação. Então, kerning vai além do projeto de marca, também é utilizado em projeto em diagramação, em geral, né? Mais uma questão. Pode falar. Eu acho também que o kerning também é muito utilizado na questão de sinalização. Você pensar a distância que o cara vai ver aquela sinalização. Até se eu for criar um outdoor ali, você pensar na distância entre as letras, se vai ficar muito distante, se vai ficar muito colado, dependendo se você pensar na distância que a pessoa vai observar aquela sinalização. Sim, tem isso também. Esse negócio de entrelinha na internet, o que eu tenho feito muito, às vezes eu pego um texto para ler, o texto é muito grande, e eu trabalho com web, então eu entendo alguma coisa de código, de CSS e tal, e o que eu normalmente faço é que eu pego um texto grande, vou lá no auto-inspect que tem no browser e aumento a entrelinha do cara, e termino de ler o texto, fecho e tal, ele não às vezes fica ruim de ler, né, não interfere em nada no site do cara, mas fica mais fácil pra mim, assim, até quando eu tenho, nos sites que eu tenho feito, eu tento fazer um pouco maior para ficar mais fácil para ler. Cara, você quer algo muito perceptível de uma revista que às vezes é mal diagramada e o cara não decidiu um bom tamanho tanto da coluna quanto porque também tem isso, o tamanho da coluna influencia. Aí a gente já vai para uma outra discussão, não é kerning. Mas só para completar, né, esse negócio da entrelinha, quando o cara faz uma coluna muito grande e uma entrelinha muito curta, você se pega lendo a mesma frase. Você termina e volta nela. Você se perde. Entendeu? E quando ele deixa muito grande, dependendo se for muito, muito comprida a coluna, às vezes ele aumenta a entrelinha, você consegue ler melhor, porque você consegue diferenciar. Agora, quando ele encurta a coluna e aumenta muito a entrelinha, cara, fica aquela leitura demorada, difícil, você termina de ler uma frase, tem que buscar outra. Então, tem a sensibilidade também de entender a relação entre entrelinha, kerning,
se você utilizou o tracking para poder caber mais texto, e a largura da coluna. Também tem que entender essa relação. O que na internet também, né, nos sites também isso é aplicável. É muito comum você ver um site que o cara faz o texto quase do tamanho do seu browser. Aí você não consegue ler. Você fecha na hora. Antes de você terminar de ler, você vai tentar ler, você volta, você não consegue ler, não consegue entender nada por causa daquela coluna extensa que o cara fez. E isso também faz parte, né, do projeto da identidade como um todo, não só o logotipo, mas da identidade, porque a identidade vai ter cartão de visita, vai ter etc, tem que ficar atento nisso. E aí entra uma coisa que aí, só para falar de identidade, não sei como vocês trabalham, mas, por exemplo, quando eu faço identidade para um cliente meu, eu faço o arquivo no Word, boto as regras e envio para ele. Vocês fazem assim também? Eu mando via e-mail mesmo. Se não for impresso, porque tem caso, o cara às vezes quer que o timbrado dele seja impresso na gráfica, beleza, aí ele passa na impressora. Mas em muitos casos, para economizar, por causa da velocidade, o cara já quer também um arquivo no Word pronto. Então o que eu já faço? Eu já monto, já determino um templatezinho lá, onde vai estar a marca lá em cima, se tiver rodapé, e aí o espaço correto da tipografia e o tamanho para ele seguir. E aí eu mando o Word para ele. Então, sim, agora eu entendi. Eu achei que era... Perdão, eu te interrompi, terminei. Então, terminei de falar, eu te interrompi. Não, pode falar, já acabei. Pode falar. Tranquilo. Não, o que eu tinha entendido de outra forma, por exemplo, quando tu falou em regra, achei que era a regra de conduta do cliente, por exemplo, que ele teria que levar para gráfica X, ou que tu não está responsável. Gráfica de como ele teria sendo atendido, mas não, tu falou era mais regrinhas do papel timbrado. Eu também faço da mesma forma. Inclusive é um saco de fazer, que eu não... logo quando eu comecei eu não sabia mexer muito no Word nessas regrinhas de rodapé, cabeçalho e tudo mais. Fazia da mesma forma. Eu fazia no Illustrator, visualmente como ficava bonito, depois eu jogava lá pro Word e ficava fazendo um comparativo do que eu tinha feito no Illustrator pro Word. Aí a partir daí eu colocava as regras, deixava lá fechadinho pro cliente não mexer, não dar nenhum problema de regra lá, entendeu? Legal, e é bom porque ele vai ter uma qualidade percebida do material dele muito maior do que você deixar na mão dele, né? O cara vai lá, bota... Óbvio, aí vai entrar numa outra questão, né? Às vezes a gente faz toda a identidade com, sei lá, Helvética. Aí o cara chega lá na empresa dele, ele tem Arial. Ele não tem Helvética. Ele não comprou Helvética. Vai ter lá para utilizar. Então isso também tem que ser levado em consideração, porque muda a experiência da pessoa, da apresentação você mostra com Helvética, depois ele vai usar com Arial, já fica diferente a percepção, já vai mudar também essas questões de kernel e tudo mais. Então, já configure, já deixe tudo certinho para ele também, para que não tenha problema, né? E foi bacana ter tocado nesse assunto. Realmente o pessoal ele faz a identidade visual para o cliente, faz tudo numa fonte, como você falou, Helvética, o cliente não tem a Helvética. Aí é bacana você colocar uma fonte para o cliente poder usar nos arquivos dele, entendeu? É como eu faço com meus clientes, por exemplo. Se a fonte do logotipo, da identidade visual dele, está sendo sem serifa, eu coloco como se fosse Arial. Eu coloco Arial para ser a regra que ele vai utilizar na criação de e-mail, na criação de papel timbrado, na criação de contrato, sei lá, seja o que ele quiser. Agora, quando é advogado, que tem aquela puxada da letra, aquela serifa e tudo mais, aí já coloco Times New Roman ou outra fonte que tenha na maioria dos computadores. Exatamente, Georgia, Cambria, whatever, qualquer coisa, entendeu? Você tem que sempre trabalhar com a fonte, com a tipografia que você usou na composição da marca, mas também sempre pensar numa outra complementar de uso comum, né, no escritório. Exatamente. Para facilitar mais a vida do cliente. Então, essas coisas a gente tem que ficar muito atento, aí volta até uma discussão que a gente estava antes de iniciar a gravação, de que, você vai se deparar com, às vezes você faz isso e vai ter gente que vai te apedrejar. Como assim? Você deixa o cara usar Arial? Você quer que eu diagrame todo o timbrado que ele manda? Não dá, né? Então você tem que ter o bom senso e flexibilidade para liberar, né? Talvez não seja tão ruim assim, como as pessoas falam. É importante você já pensar nessa tipografia secundária durante o processo de criação da identidade visual do cliente. Inclusive, em projetos web antigos, a gente sempre pensava assim, quando a gente desenvolvia layouts para site. Antigamente, até uns 3, 4 anos atrás,
o site ele puxava as fontes que você tinha no seu computador, né? Hoje em dia está mais flexível, a gente consegue colocar a fonte anexada e tal. Antigamente você tinha que projetar o seu site com a parte textual grossa mesmo, com fontes comuns. E eu acho que meio que uma regra que se aplica também na construção da identidade, né? Sim, sim. Olha, eu separei um linkzinho aqui para, já que a gente falou no começo a diferença de kernel, spacing e tudo mais, o pessoal pode não ter entendido muito bem. Estou colocando o link aqui nos comentários, aí vai disponibilizar depois na descrição do vídeo. Um textozinho aqui que fala, além da diferença, da modelos práticos, tudo mais, é bem bacana para consulta. Legal. Eu coloquei uns links aí também. Isso aí foi bem legal. Eu tô salvando todos os links aqui para a galera que vai acompanhar depois. Ou melhor, que está acompanhando agora, porque quando você vai estar assistindo, vai ser depois para nós, mas vai ser agora para você. Então a galera sempre vai mandando os links aqui no chat, e aí eu vou salvando tudo aqui para depois colocar na descrição para você poder acompanhar também a nossa conversa. E só para... Pode falar. Então, só falando esse negócio de kernel, às vezes a pessoa, é muito importante você trabalhar o kernel, mas... Cara, eu já passei por frustrações por conta da inexperiência, onde eu demorei demais por uma coisa que não era necessária. Por exemplo, às vezes a gente fica com medo de fazer um mau kernel, e aí o projeto é uma embalagem de remédio, ou uma embalagem de shampoo, em que os produtos químicos não podem ser quebrados. Você não pode pôr hífen de metilatitopefenil e triciclorozona, alguma coisa, sei lá, tô falando qualquer palavra. Não tem como hifinizar aquilo lá. E aí eu ficava me matando, me purificando. E às vezes é a hora que você tem que relaxar. Relaxar não no sentido de largar, mas, pô, não ser tão xiita, tão chato em querer 100% ali, porque você não... Cara, às vezes o cliente tem uma limitação do tipo de embalagem que ele vai usar, tem que ser um formato pré-pronto, tem que ter uma quantidade de texto por causa da Anvisa, e aí você vai se deparar com um problema que às vezes você está criando esse problema. Só uma dica aí que eu aprendi com experiência, que vai ter gente que vai discordar comigo. Tem gente que vai falar assim, não, você tem que arrumar, mas tem hora que não dá. Tem hora que você tem que ser um pouco flexível. Mas aí não é a questão das marcas, dos logotipos e das outras coisas mais que a gente falou, porque lá dá para você fazer um refinamento. E na marca pede. Legal, legal. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre kernel? Alguém tem mais algum link, algum assunto para mostrar? Indicação de livros, além daquele que o Wesley indicou? Eu ia mandar um aqui no chat. Vocês... Cortou. Eu já abri aqui uma página por cá. E tem um... Tá cortando. Tá cortando. Camilo, Tem uma página que estão falando de texto, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá cortando. Tá cortando bastante teu áudio aí, Camilo. Ele tá escrevendo aqui que a conexão tá ruim hoje, galera. Não reparem aí. Pra todo mundo. Fecha o torrent. YouTube, RedTube. Agora eu entendi porque que ele tá só com uma mão assim, né? Putz, cara. Fecha X vídeos aí, velho. Bom, beleza. O Camilo colocou um link aqui em cima. Aqui no nosso chat, que depois vai estar publicado lá. Contexto em Arial e ótima relação espaço, coluna, leading, etc. E que a gente vai publicar lá na descrição depois. Cecílio, quer complementar mais alguma coisa aí no nosso assunto? Sim, só o último link que eu vou mandar, que eu tinha até falado contigo também, é de um joguinho de kernel. Coloquei aqui nos comentários, deixa eu ver se dá pra compartilhar a tela, só pra vocês terem uma noção. Livros. Alguém tem indicação de livro? Apareceu aí? Apareceu sim. Pois esse joguinho aqui é bem interessante, porque você vai fazendo o kernel da palavra, depois você coloca em compare. Aí ele compara e diz a tua pontuação é bem bacana, que tem várias palavras, entendeu? Vai dificultando mais. Aí aparece fonte serifada, fonte limpa, entendeu? Aí, por exemplo, tu erra tudo. Né? Exatamente. Aí ele te dá o que deveria ser e a tua comparação. E o bacana é que, ó, tu pode ficar trocando aqui pra ver.
E ele te dá direitinho. E tem uma questão aqui, ó. Se você acha que a tua solução é melhor, ele te dá a opção de compartilhar. É bem legal mesmo, entendeu? Pra você treinar, você ter uma noção bacana. Bacana que eu achei bem legal que apareceram várias fontes que eu nunca tinha visto, entendeu? E foi um desafio para poder fazer o kernel delas. Aí já fica como dica também para estudo. Legal, legal. Bem interessante mesmo. Ó, pessoal, só vou pedir uma desculpa para vocês aí, que eu compartilhei meu site aí, tava escrita a palavra construção em vez de construção. Me avisaram aqui, eu não tinha percebido esse erro. Vou corrigir. Me desculpe aí pelo erro de construção e em vez de construção eu comi o S. Acontece. Relaxa, acontece. Redimindo aí com o pessoal que vai assistir. Posso dar então dicas de livros? Manda ver aí, Wesley. Olha, fundamental, tá aqui na minha mão. Elementos do estilo tipográfico. Livro de cabeceira para qualquer designer, para qualquer tipógrafo, para qualquer um. Às vezes eu queria que minha avó lesse para entender um pouquinho mais da complexidade do nosso trabalho. O Sinais e Símbolos, que eu já falei da outra vez. E tem um livro muito legal, que é Planejamento Visual Gráfico, um livro bem grande, antigo, acho que, se não me engano, da editora do Senai. E foi nesse livro que tinha 2 pagininhas apenas que falava de kerning. Eu estava no meu começo de faculdade e não estava se falando muito ainda sobre esse tema, e quando eu vi esse livro, muita coisa fez sentido. Eu tenho esse livro. Tá aí, ó. Ah, legal. Abre na página aí, cara, já mostra pra todo mundo, porque ele explica exatamente essa relação do círculo, do quadradinho, ele fala, é bem legal. Foi ele que deu esse estralo na cabeça, e eu comecei a observar as marcas e as diagramações e perceber o que era bom e o que não era bom. E, claro, tem muito a aprender ainda, eu sou um eterno estudante, tem muita coisa que eu ainda erro, assim como todo mundo erra, mas a gente sempre tentando melhorar e observando, né? Achou? Legal. Não. Cara, tá no final, deve estar falando de tipografia. É um capítulo que fala sobre tipografia. Mas beleza. Enquanto o Hugo procura lá, alguém tem mais alguma dica aí para dar pra gente? Não? Outra coisa é o seguinte, existe muito, eu não vou ter nome agora, mas existe muita referência em blog de tipografia. Tem um blog muito legal do Chile, eu não vou lembrar o nome, é em espanhol, mas pô, dá para entender, quem não tem translate aí para dar uma ajuda, mas tem material muito, muito legal e é mais voltado para quem faz design de tipos, mas tem bastante assunto interessante sobre essa parte de kerning e etc. Então procurem na internet, tem bastante informação. Tem um site brasileiro chamado tipógrafos.net, não sei se vocês conhecem. Lá também vai ter algumas informações, inclusive tem cadernos tipográficos que você pode, eles chamam de caderno tipográfico, você pode baixar gratuitamente, que fala sobre diversos assuntos sobre tipografia, que eu acho que o que mais me fascinou a entrar no design foi tipografia, e aí foi ela o princípio de todo o estudo, né? Até tinha uma coisa que o pessoal, na época de faculdade, a gente brincava, né? Falava assim, pô, nós temos diversas matérias, você tem matéria sobre linguagem visual, você tem matéria sobre construção e tudo mais, e dentro da matéria de tipografia, se ela fosse mais bem documentada, se as faculdades brasileiras falassem mais de tipografia em suas grades, porra, lá tem todo um curso sobre linguagem visual, sobre forma, sobre estética e história da arte só em tipografia. E as pessoas não percebem o quão rico é a construção de um tipo, a diagramação, a organização, e isso pode evoluir o designer como um todo, né? Isso é refinamento estético. E é isso aí. Hugo, não achou aí? Achei não. Beleza. Fica para a próxima. Então, pessoal, a gente tá com o tempo estourado aí. Só antes de encerrar o nosso Hangout, eu queria voltar um pouquinho no tema do Hangout passado, que eu assisti várias vezes e eu acho que ficou uma dúvida pendente aí na relação, com relação à diferença entre grids e malhas construtivas. Eu andei dando uma pesquisada, eu acho que ficou um pouco vago. Aí o Hugo achou aí, fala alguma coisa aí, Hugo. Aquilo que ele está falando do espaço e formato, é isso que você estava falando, não é?
Isso mesmo. Escolha do formato, os formatos mais usuais, aí tem aqui o triângulo, o retângulo, o quadrado, o círculo. Bem legal. Mostra aí pra gente aí, porque esse livro, cara, fala aquilo, tudo que eu falei. Para quem tiver o livro, é a página 154, 155 e 156. Legal. Aí fala sobre as formas geométricas, as regras gerais, o agrupamento. Aí tem uns exemplos de texto aqui, com alinhamento, com espaçamento. Então, mas tem uma página aí que ela fala do Kern, que ele dá exemplo até do texto, assim, mostrando o espaço do círculo, do quadrado. Tá nessa parte aí. Tá, pode ir falando aí que eu vou procurar aqui. Beleza. Então, como eu estava falando, ficou uma dúvida meio no ar com relação à diferença entre grids e malhas construtivas. Eu acho que vale a pena a gente relembrar. Inclusive, a gente colocou lá no nosso evento, que o Braz ia vir conversar com a gente. Ele até falou comigo faz uns 10 minutos atrás aqui no Facebook, falando que talvez ia rolar, só que ele estava em uma reunião e tal, acho que não conseguiu. Então, eu dei uma pesquisada aqui e o que eu encontrei foi que não tem diferença entre grids e malhas construtivas, né? Na verdade, cada um chama de uma forma. Grids, em inglês, grades, né? Grids construction. E algumas escolas aqui no Brasil chamam de grades construtivas, grades de construção, malhas construtivas, malhas de construção. Então, na verdade, é a mesma coisa, né? Pelo que eu pesquisei, pelo que eu li, não existe diferença. Só pro pessoal, de repente, pode ter ficado com essa dúvida, uma questão não resolvida no nosso último Hangout aí. Só para tirar a dúvida do pessoal. Alguém tem algo a acrescentar sobre esse assunto? Não? Não, a única coisa que na outra foi eu era a pessoa que estava defendendo a diferença. Concordo que na palavra não tem diferença e dependendo da forma que você for usar também não. Mas é muito diferente você usar a grid do editorial para a malha construtiva do marco. Ah, não, sim. Na verdade... Era nesse ponto que eu queria deixar claro. Claro. Até dos princípios que você parte na construção de cada um. Tem essa diferença. Como a gente estava falando de design de marcas, então eu nem entrei no mérito do editorial, né? Mas no design de marcas, grids e grades ou malhas de construção, malhas construtivas, enfim, na verdade é só uma tradução. Não existe. A ferramenta é a mesma, o método é o mesmo, apenas uma tradução para o português. Compreendidos por todos? Tranquilo. Só para finalizar, juro que eu estou finalizando mesmo. Eu lembrei de um livro que eu tinha, o primeiro livro de design que eu comprei, na verdade, que Fundamentos do Design Criativo. Acho que está aparecendo ao contrário para vocês aí. Não, aparece certo, cara. Ah, legal. Então, é muito bacana esse livro. Tem também a parte de kern e lettering também. Aqui. Tá vendo? Legal, esse livro é bacana. E ele é bem completinho, cara. Na verdade, ele é bem compacto e ele te dá as regras bacanas, entendeu? Não é tão extenso assim, mas você também já tem uma ideia do que ele tá falando. Ele mostra vários exemplos, isso que é bem legal. E é isso. Bom, legal. Pessoal, então vamos encerrando o nosso programa aí. Já está bem extenso o nosso horário. Então eu queria agradecer a todos que participaram com a gente aí. O Camilo, que chegou um pouquinho mais tarde. Obrigado, Camilo. Obrigado, Cecílio. O Hugo, o Wesley também. Valeu. O nosso próximo tema do Hangout ficou definido como as apresentações de marcas ou de projetos mesmo, né? Como você faz para apresentar para o seu cliente, como você faz para publicar no seu portfólio, as melhores formas. A gente vai falar um pouquinho do Behance, o quanto ele pode ser útil também na sua carreira. E, bom, assistam depois no YouTube o nosso Hangout, youtube.com/Hangout Behance Brasil. Curtam a nossa página no Facebook, facebook.com/Hangout Behance Brasil. Acesse o nosso Facebook lá também, facebook.com/groups/Behance Brasil. Então, beleza. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí e até o nosso próximo Hangout. Tchau! Tchau! Falou! Falou! Valeu! Falou.